Boa tarde a todos vocês. É com grande satisfação que iniciamos hoje a jornada Milhagra. Este vídeo é um vídeo de introdução para eu poder explicar os fundamentos desse método de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de escrita terapêutica, de reflexão sobre os elementos essenciais do nosso bem-estar a partir do ponto de vista científico. Nós temos aqui algumas informações. Na esquerda, nós temos essa representação dos diferentes tipos de calendários, e aí eu vou explicar essa questão do calendário, que nós usamos o calendário solar, de 365 dias, mas a gente percebe ao longo do ano que nós temos também um calendário lunar. A gente acompanha as fases da Lua, mas isso não aparece no nosso calendário. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, porque o método Milhagra, para que ele se torne instigante, para que ele se torne lúdico, nós acompanhamos as fases da Lua. Isso não significa que a Lua vai passar mensagens para nós sobre o nosso bem-estar, não tem nada de esotérico esse método, pelo contrário, mas a gente usa esse elemento lúdico do calendário lunar para que o Milhagra funcione como uma espécie de uma dinâmica. E aqui na lousa nós temos a exposição no IFRO, método Milhagra. Se vocês digitarem método Milhagra no Google, a informação que vocês vão encontrar é dessa exposição que eu fiz no Instituto Federal de Rondônia, onde eu sou professor, e lá eu tive a oportunidade de colocar esse método em prática com alguns estudantes. Então, por enquanto, este método, essa terminologia Milhagra é exclusiva desse método, não há outro lugar que aparece, e é difícil você propor uma expressão que não exista. Quando eu pensei no método Milhagra, nesse nome, eu não pensei em originalidade, eu pensei que ele ficasse simples e que aparecesse a palavra melhorar e agradecer no título, e foi assim que eu integrei esse nome. E nós temos aqui à direita um passo a passo para colocar esse método em prática. São cinco pontos que a gente tem que cumprir na elaboração desse diário, dessa escrita diária sobre o nosso bem-estar, e o que vai tornar essa escrita instigante e não entediante é o fato de que cada dia vai ter um assunto diferente sobre o bem-estar para a gente refletir, certo? E aqui na região que eu estou na América do Norte nesse momento, no Canadá, é comemorado no dia 13 o Dia de Ação de Graças. E aí, como vocês devem saber, o nome do feriado é Thanksgiving, ou seja, você realizar agradecimentos, Thanksgiving, você fornecer, você dar agradecimentos. A tradução ação de graças talvez não dá para entender a ideia central do feriado, mas é um feriado para agradecer, olha só. E é uma coincidência, para mim, um kairos interessantíssimo, poder apresentar o método de agradecimento, porque o Milhagra, esse componente do agradecimento é bastante forte, então poder apresentar na semana aqui do Thanksgiving é uma oportunidade, é uma coincidência e tanto. E para a gente saber o assunto que o método sugere para a gente escrever, a gente tem que estar acompanhando com o calendário lunar, porque lá na tabelinha vai ter o primeiro dia da lua minguante, segundo dia da lua minguante, então para a gente saber o assunto que o método sugere que a gente reflita, que a gente pesquise, a gente tem que consultar um calendário lunar, tá? E como eu disse na apresentação, nós seguimos o calendário solar de 365 dias, mas há culturas que seguem o calendário lunar. E aí, como fica claro isso para a gente? O janeiro vai do dia 1 ao dia 30 ou 31, não lembro, mas independente da fase lunar, os outros meses, fevereiro, março, todos os meses, eles têm 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que às vezes tem 29,
a maioria das vezes tem 28, só no ano bissexto que tem 29. E aí, quando a gente compara o calendário lunar com o calendário solar, há aí uma diferença de 11 dias, é um tanto até que considerável. E há culturas que usam diferentes referências para elaborarem seus calendários, e aí eu vi nesse vídeo que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, todas as informações que eu passar aqui para vocês vão estar na descrição do vídeo, tá? E aí eu assisti esse vídeo que eu estou mostrando a imagem para vocês, que mostra que o calendário hindu, ele integra tanto o ciclo solar quanto o ciclo lunar. Olha só que interessante. Mas, recapitulando, no método Meleagra, a gente vai usar o calendário lunar para encontrar os assuntos que nós iremos pesquisar, os assuntos que nós iremos refletir sobre o nosso bem-estar, em paralelo com as fases da Lua, para ilustrar que em cada semana nós vamos estar focados a um aspecto diferente da nossa existência. Mas isso, repito, vou repetir muitas vezes para não ficar nenhum mal entendido, isso não significa que este método é um método esotérico. Acompanhar o calendário lunar é um recurso lúdico que eu encontrei, tá? Porque a base mesmo, a base de inspiração para esse curso foi esse curso a base de inspiração para esse método foi esse curso Ciência do Bem-Estar que eu fiz online entre os anos de 2020 e 2021. E nesse curso veio essa ideia de que há muitos elementos que já foram pesquisados pela ciência, há muitos hábitos, há muitos comportamentos humanos que melhoram o nosso bem-estar. No curso não há uma divisão de assuntos sobre essas pesquisas de bem-estar. São apresentadas diversas pesquisas que comprovam que determinadas ações melhoram o bem-estar. Por exemplo, a relação nossa com o dinheiro, a nossa relação social, o fato de nós conversarmos com desconhecidos, há uma pesquisa específica falando que isso melhora o bem-estar. Então, este curso apresenta várias pesquisas que foram feitas sobre esse assunto, mas só que não categoriza como no método Meleagra, separando esses assuntos por tópicos estruturais, tópicos pessoais, tópicos sociais, tópicos espirituais. Isso não aparece no curso, mas no método sim. Então eu me inspirei no curso, e não somente nesse curso, me inspirei em palestras e outras informações que eu vou mencionando ao longo da apresentação, ao longo do método Meleagra. Eu vou falando de onde veio as ideias, mas eu diria assim que a ideia principal veio deste curso, a Ciência do Bem-Estar. E foi justamente nesse curso que eu aprendi que existe já a prática do diário de gratidão, e que esse diário de gratidão apresenta resultados concretos de melhora no bem-estar. Tanto que, como vocês verão, na parte do passo a passo, um dos quesitos, um dos exercícios que nós fazemos diariamente no método é dizer o que nós temos para agradecer. Então essa ideia eu tirei do curso Ciência do Bem-Estar, mas aí eu misturei com outras e fiz uma espécie de um compilado de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu estudei, de tudo que eu ouvi falar a partir de amigos, que melhora o bem-estar, e ainda refleti bastante sobre quais elementos. E ao longo desses 4 anos que eu coloco esse método em prática, eu fui fazendo as adaptações que eu julguei necessário para que o método ficasse coerente. Tá? E então vamos lá para a terceira versão deste ano, 2025, do método Meleagra. Eu comecei a colocá-lo em prática em maio de 2021, como uma escrita diária, mas mexendo lá no material que eu elaborava. Há, na verdade, informações que eu faço há pelo menos mais de 10 anos, fazendo anotações. A partir de maio de 2021,
essas anotações passaram a ser diárias, mas eu já fazia antes. Eu calculo que eu mexo com o esboço do que eu apresento agora, como uma peça final, eu mexo com o esboço disso há pelo menos 10 anos, tá? Mas pode ser que seja até um pouquinho mais. Mas estruturar como um método para apresentar é recente e este é o primeiro vídeo, portanto, dessa série que vai explicar os detalhes do método Meliagra. Tá? Então, como eu já adiantei, de maneira lúdica, a gente vai acompanhar as fases da Lua para refletir sobre 4 tópicos principais. O primeiro tópico é estrutural e material, o segundo tópico é pessoal, o terceiro tópico é social e o último tópico é espiritual. Sempre que eu tiver oportunidade, vou lembrar que o calendário lunar não traz nenhuma informação concreta para nós, ele é somente uma referência para o método ficar lúdico. Então, já expliquei que a gente parte, então, durante uma semana a gente presta atenção em elementos estruturais e materiais, durante uma semana, elementos da nossa personalidade, é necessário a gente fazer essa introspecção para refletirmos sobre nós mesmos. Um terceiro momento de expansão é essa representação da escada, mostra que a gente começa voltado à matéria e vai se expandindo para chegar à transcendência, para chegar aos elementos espirituais. A gente faz isso cada assunto desse leva uma semana para a gente refletir e por isso a gente usa as fases da Lua para refletir sobre esses assuntos, certo? Está presente também na descrição desse vídeo o folheto do método Meliagra, que vocês têm acesso. E aí eu recomendo que vocês baixem, que vocês imprimam, para que vocês coloquem no diário de vocês. Aí vocês consultam a primeira página, vê qual o assunto que você tem que escrever naquele dia, e aí você vai seguir o passo a passo que eu vou passar aqui para vocês. Nesse folheto está presente a introdução, a metodologia, a sequência do primeiro ao sétimo dia da lua minguante, do primeiro ao sétimo dia da lua nova, do primeiro ao sétimo dia da lua crescente, do primeiro ao sétimo dia da lua cheia. Tá? E depois dessa sequência, nós temos aqui o passo a passo do que vocês vão fazer no diário, que vocês podem começar a realizar a partir de hoje. Então, vou ler para vocês o que está na introdução. O método Meliagra é um sistema para incentivar a realização de atividades terapêuticas e integrativas. Ele foi pensado a partir das informações sobre a ciência e a psicologia positiva presentes no curso Ciência do Bem-Estar da professora Laurie Santos, da Universidade Yale. Sua metodologia consiste em promover o desenvolvimento pessoal e social por meio da reflexão e prática de ações escolhidas pelos participantes, mas sugeridas nesse método. O registro é em forma de um diário pessoal no qual cada um anota suas ideias e experiências ao longo de um processo para ser possível, ao final, comparar os índices de bem-estar antes e depois do Meliagra. Na estrutura do método, como já ficou claro, em cada uma das luas a gente vai prestar atenção em um segmento humano, na lua minguante, cuidados fundamentais, foco nos cuidados básicos relacionados à matéria e estrutura da vida cotidiana. Lua nova, desenvolvimento pessoal, ações que potencializam o equilíbrio emocional com vistas à realização pessoal, estratégias para ser possível concretizar sonhos. Na lua crescente, relações sociais, ações e reflexões para o desenvolvimento de práticas sociais e profissionais exitosas e harmônicas. Na lua cheia, integração com o universo, ações e reflexões para o desenvolvimento espiritual ou para a integração do indivíduo com o cosmos. E aí eu coloco aqui uma observação que cada participante tem a liberdade de mudar as sugestões de atividades conforme suas realidades e objetivos. O que este método tem a oferecer é uma estrutura. O conteúdo é sugerido do que você deve refletir para você melhorar o seu bem-estar, mas se você já conhece, se você já tem informação sobre o assunto, você pode adaptar trocando as sugestões que são dadas aqui
por ideias que você acha melhor, tá? Então, nós iniciaremos nesse ciclo, que inicia no dia 13 de outubro, a reflexão sobre os cuidados fundamentais. Aí eu coloquei aqui, ó, elementos estruturais da vida material, soma, que em grego significa corpo, matéria, ide, a gente vai ver em textos específicos que a gente empresta aqui conhecimentos que já são difundidos e conhecidos a partir de outras fontes. Soma, então o corpo, matéria, ide, é o básico primordial. No primeiro dia, a gente vai refletir sobre o sono, e aí aparecem aqui duas palavras novas que estão presentes somente nesse método. Se vocês procurarem, vocês vão ver que não existe em outro lugar. Hipnopraxia e hipnologia. É a prática do sono e a reflexão sobre o sono. Em geral, cada um dos dias que vocês irão encontrar aqui na sequência tem uma ideia prática e uma ideia teórica para você refletir e para você colocar em prática, para você pesquisar, tá? Então, nesse primeiro dia, a prática do sono e a reflexão sobre o sono. Segundo dia, a alimentação e a prática culinária. Você pode refletir sobre a sua alimentação, como ela está, fazer pesquisa, ver o que tem para melhorar e eventualmente praticar a culinária se houver essa possibilidade na sua vida. E assim vai. Eu não vou detalhar porque a gente vai ter vídeos específicos sobre cada um desses dias. E coloquei aqui também que se houver o 8º dia, a gente faz, ao invés de uma reflexão específica, a gente faz uma reflexão geral sobre todos os itens daquele aspecto geral que nós estamos prestando atenção. Este aspecto geral inicial é da matéria, do corpo, do básico primordial. Tá? Então, como é o caso, a gente vai chegar no 8º dia, a gente vai fazer um resumo, uma síntese. Tá? E aí chegamos finalmente ao passo a passo. O que é para, na prática, vocês realizarem para conseguir colocar um método em prática. Eu já vou mostrar aqui o próximo, que é um exemplo preenchido. No primeiro item, e recapitulando, gente, todas essas informações aqui que eu estou detalhando estão presentes nesse folheto que está na descrição do vídeo. Então, a gente vai focar agora nessa parte aqui do passo a passo, tá? Então, se parecer que eu estou indo rápido, ou se vocês não entenderem, tem aí o folheto para vocês acompanharem, ok? E aí, nesse exemplo que eu dou aqui de como ficaria, por exemplo, um diário preenchido no primeiro dia da lua minguante, é colocado lá no primeiro item do passo a passo, que é para você encontrar qual dia da lua nós estamos. Para isso você tem que consultar um calendário lunar. Você seleciona o assunto que é para escrever naquele dia e faz uma pesquisa sobre isso. Você não vai pesquisar sobre o significado dessas palavras porque elas são neologismos, mas você vai pesquisar sobre a relação do sono com o bem-estar, e aí você vai fazer anotações. E aí, nos meses seguintes, como você já fez essa pesquisa inicial, você pode, ao invés de fazer a pesquisa, você faz anotações e comentários de como está sendo a prática de você adequar a sua vida para você dormir melhor. Tá? Essa é a ideia, o ponto 1. O ponto 2 é sugerido que você faça uma descrição de como foi o seu dia, e há a sugestão aqui, vocês daqui a pouco vão ver exemplos de como fazer isso, de outras pessoas que colocaram o método em prática. Seria muito legal na parte da descrição do dia você colocar desenhos também. E por que é legal? Porque um dos intuitos desse método é funcionar como um exercício terapêutico, de autoconhecimento e de autoterapia. Então, o desenho é terapêutico, a escrita é terapêutica, então use isso a seu favor. Ah, isso é o item 2. O item 3 é um espaço para quando você tiver insights. Ao fazer anotações diárias, você vai perceber que aparecem insights. E aí, se for o caso, você já tem o espaço do item 3 para você anotar esses insights, esses projetos para a sua vida. Ok? No item 4, a gente faz esse gráfico em lua, à mão. Cada vez ele vai ficar mais simétrico. No começo ele não fica não, mas cada vez depois ele vai ficar mais simétrico.
E aí você faz 15 divisões nessa pizza aqui, e cada uma dessas linhas aqui vai representar uma daquelas ideias desse ciclo primordial. Aí você vai, a partir aqui do centro, você vai contar de 1 a 5 que nota você dá para cada um daqueles itens. Aqui o item 1 é o sono, a prática do sono. Então você dá a nota de 1 a 5. E aí, quando tiver o dia específico para tratar do sono, a gente vai ver que a nota 5 não é dormir muito, mas dormir bem. E aí, o item 2 já é hipnologia, já é reflexão sobre o sonho. A gente vai ver lá na parte da aeropsiquia que algumas mensagens vêm para nós, do nosso inconsciente, através dos sonhos. Então é a oportunidade da gente refletir sobre isso e anotar de 1 a 5 no item 2. O item 3 é alimentação, o item 4 é culinária. Cada um daqueles itens da lista vai corresponder a uma dessas linhas que você vai dar a nota de 1 a 5 e depois que você preencher, você vai ver que vai formar um desenho, tá? Esse é o item 4. O item 5 é para você escrever o que há para melhorar e o que há para agradecer. Basicamente, é este o método Meleagra. A partir de agora são alguns detalhes apenas. Vou mostrar alguns estudantes que conseguiram colocar esse método em prática por dedicação, por perseverança. A maioria dos estudantes, eu confesso, que eles não gostaram do método Meleagra, eles acharam muito difícil, eles queriam talvez alguma coisa mais simples, mas eu conversei com esses estudantes que se dedicaram para fazer o método e eles me deram bons feedbacks, eles gostaram. Aqui nós temos o trabalho do Nathan, que ele criou um formulário para preencher o Meleagra, olha só. O formulário dele vinha aqui qual lua nós estávamos, um espaço para a reflexão do dia, um espaço para a descrição do dia dele, um espaço para o desenho, e aí no verso ele colocava o que tinha para melhorar e para agradecer e colocava a sua representação. Aqui nós temos o trabalho da Gabriele, que foi uma das estudantes que foi entrevistada e aparece naquela reportagem que eu mencionei no início desse vídeo. A Gabriele muito dedicada, uma estudante exemplar, e aí ela fez links aqui, ó, ainda é o trabalho da Gabriele, aqui é o trabalho da Aline, que também se mostrou uma estudante exemplar, e ela fez uma coisa que eu estou dizendo aqui para vocês, que esse método comporta, que ela adaptou ideias dela para o método. Ela, por exemplo, ela não queria fazer as anotações em forma de pizza, ela fez um outro sistema de anotação, válido. Ela fez colocando essas folhas de outra cor, ela colocava pensamentos, reflexões, eu achei isso interessantíssimo. E aí o método dá esse tipo de abertura. Temos aqui outro estudante que criou um outro método de contabilização, e eu sempre incentivo isso, eu acho importante. E a gente vê aqui que desenhos simples trazem muitas ideias interessantes. Tá? Então eu sugiro fortemente que sejam feitos desenhos. Aqui é explicado para vocês, eu compartilho aqui com vocês, a origem do método Meleagra. Em maio de 2021, eu gravei um vídeo, tem mais de 4 anos. Eu gravei um vídeo explicando como estava esse método e de onde tinham surgido as ideias desse método. E aí eu me mostro consciente nesse vídeo que há outros métodos, inclusive parecidos com o método Meleagra. Eu não consultei um método para elaborar o método Meleagra, mas depois, por uma honestidade a vocês, eu fui pesquisar para ver se tinham métodos parecidos. Encontrei métodos que, aqui, enquanto a divisão que eu faço é para se adaptar ao ciclo lunar e, portanto, são 4 elementos primordiais, aqui são 5 elementos primordiais, tá? Então você vê, pode ter alterações. E também, em outubro de 2024, na casa de uma amiga de um amigo meu, eu vi que existia esse tal de mandala lunar, que é um calendário para as mulheres poderem acompanhar os seus ciclos através do calendário lunar. Há ideias parecidas, há representações parecidas. E eu gostei de saber que existe. Mas garanto para vocês que esse método não foi feito a partir desses outros métodos, mas existe essa coincidência sim.
Pois bem, meus caros, chegamos ao final dessa introdução ao método Melhagre. Está aqui o meu contato para caso vocês tenham contribuições, dúvidas. E hoje, então, a gente viu por que nesse método a gente usa o calendário lunar, que é um recurso lúdico. E aqui está o passo a passo do que devemos fazer diariamente para a gente ter um espaço para melhorar e um espaço para agradecer, que também é terapêutico e importantíssimo. Então, muito obrigado por acompanhar o conteúdo até aqui. Espero que vocês tenham uma boa semana de ação de graças e uma ação de agradecimento consciente, que isso melhora o nosso bem-estar. Tá certo? Muito obrigado e até mais, até os próximos vídeos.